Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor João Cláudio Rufino, professor na Faculdade de Teologia, e quero te dar as boas-vindas aqui nesse canal que tem como propósito levar um aprofundamento bíblico para as pessoas. Esse canal é para aqueles que querem se comprometer a ler a Bíblia sem distorcê-la, sem fazer com que ela passe a dizer o que ela não diz. E esse é um grande problema. E é também nesse vídeo o tema que a gente vai trabalhar. Eu vou responder a pergunta: o que é o fundamentalismo bíblico? Ou ainda, o que é justamente a leitura fundamentalista da Escritura? Esse assunto é extremamente importante. Por quê? Porque sem saber, você talvez esteja incorrendo no mesmo erro. Talvez você esteja cometendo as mesmas distorções e pior, levando centenas, milhares ou até mesmo milhões de pessoas ao erro. Então, vamos acompanhar o que é isso, o fundamentalismo bíblico. Antes da gente entrar, eu quero já pedir que você curta, compartilhe, comente aqui embaixo. Isso ajuda nosso vídeo a ser levado para o máximo de pessoas possível, beleza? Além disso, ative o sininho para receber as notificações. Se você não é inscrito, se inscreva e faça isso. Vamos lá, gente. O que é esse fundamentalismo bíblico? Uma vez eu estava escrevendo uma apostila para um centro de estudos bíblicos e eu pensei numa historinha que pudesse explicar isso de uma forma muito clara, muito simples. E essa historinha eu quero contar para você. Eu queria que você imaginasse um casal. Um casal, não é qualquer corriqueiro do dia a dia aí, uma família normal, que tem uma filha e certa semana, quando era a vez dela de fazer, a mulher, o que ela fez? Foi colocar as roupas para lavar. Exatamente. E de forma muito inteligente, o que ela fez? Ela foi olhando nos bolsos das camisas, das calças, das jaquetas e tudo mais. Por quê? Pode ser que ela encontrasse algum dinheiro. E aí, ela encontrou dentro do bolso da calça do marido um bilhete. Que bilhete era esse? Um bilhete escrito assim: eu te amo. E naquele momento, ela pegou aquele bilhete e começou a fazer uma confusão. E ela começou a pensar: o meu marido está me traindo, o meu marido vai fazer alguma coisa muito errada comigo e tal, ele está fazendo algo muito ruim comigo, e aquele desespero todo, o meu marido está me traindo. O que ela fez? Ligou para a própria mãe dela e disse: mãe, fulano está me traindo, mãe. A mãe disse o quê? Desde o começo eu já sabia. E aí foi mais confusão. Ela ligou para a irmã, ligou para outros familiares, para desabafar, e aquilo tudo, aquela confusão toda, e aquela mulher chorando dentro de casa. De repente, então, ela decide: eu vou ligar para minha filha, para que ela saia da escola e venha mais cedo para cá, porque eu preciso falar com ela, eu estou sofrendo muito, o fulano está me traindo, aquele desespero todo. A filha chegou da escola, se sentou à mesa com a mãe e começou: mãe, o que está acontecendo? Por que eu tive que voltar da escola assim rápido e tal? Gente, o que aconteceu? A mãe falou: filha, teu pai está me traindo, eu tenho provas disso, e o teu pai está agindo errado com a gente, e assim por diante. A menina ficou desesperada. Ligou para as amigas, colocou no Instagram, no Facebook, de forma indireta, aquela coisa toda e aquele desespero. Quando então, passado algumas horas, poucos minutos antes do pai chegar do trabalho, a menina saiu do quarto em prantos e disse assim: mãe, eu não estou acreditando, mãe. Eu não estou acreditando que o pai tá traindo a senhora. Eu não estou acreditando. O que eu posso, mãe, ver para saber realmente se isso é verdade? A mãe, então, pegou o bilhete, entregou na mão da filha. A filha pegou o bilhete que estava escrito: eu te amo. E de repente, sabe o que aconteceu? A menina olhou para a mãe e disse assim: mãe, fui eu que escrevi esse bilhete, mãe. Aqui
existe uma moral na história. Se um bilhete com 3 palavras escritas em português podem gerar uma confusão grandiosa, se eles forem mal interpretados, você imagina só, 73 livros, isso na lista católica, 66 livros na lista protestante, escritos há milênios atrás, numa outra cultura totalmente diferente da nossa, num outro universo econômico, social, político, religioso, totalmente diferente do nosso hoje. Escrito esse texto, não em português, mas em hebraico, em aramaico e em grego. Quanta confusão pode ser gerada? Se a gente não tiver a ferramenta correta, se a gente não tiver o caminho certo para ler a Bíblia, a gente distorce. E aí há um dado muito importante. Muitas pessoas dizem assim, mas João Cláudio, eu não preciso estudar, porque o Espírito Santo me revela absolutamente tudo. Eu peço o Espírito Santo fala comigo e ele me dá o entendimento da Escritura. Gente, é muito importante, claro, sempre pedir a ajuda do Espírito Santo para ler a Bíblia, mas é preciso compreender que o próprio Espírito, ele usa das ferramentas que nós temos. Ele usa daquilo que nós já dispomos. Por exemplo, logicamente, eu não desrespeito aqui o Espírito ao dizer isso, mas é só para você parar para pensar. Se você pedir ao Espírito Santo que nesse momento ele te revele como falar hebraico, como interpretar hebraico, como conhecer a gramática hebraica, como conhecer, por exemplo, a língua grega. Gente, claro, isso é, muitas vezes, tentar a Deus. Quantas pessoas eu já conheci nesse mundo que falam, João Cláudio, mas eu já sei, eu já sei rezar, por isso eu peço ao Espírito Santo, ele me revela o conteúdo bíblico. Gente, vem cá. Eu estudei, eu fiz 2 faculdades, eu fiz mestrado, doutorado agora na área bíblica, sou professor na faculdade, estudo todos os dias hebraico, estudo todos os dias o grego, para poder ler e interpretar o texto, e ainda assim é complicado. Percebe? A gente não pode tentar a Deus. O estudo, ele é importante. O estudo não é tudo, ele é uma parte. É preciso, ele é necessário, ele é fundamental, para que a gente faça uma leitura correta do texto, sobre aquilo que o texto queria dizer, e a partir de então, aplicar nos tempos atuais, para que a gente não gere violência, não gere distorções, não gere erros. Então é muito importante o estudo bíblico. E aí eu quero te dar uma dica para você poder entender como é que você pode fazer uma leitura que não seja ao pé da letra, uma leitura sem contexto, uma leitura fundamentalista. Vamos lá, vamos voltar na nossa historinha. E aqui é a parte mais importante do vídeo. Veja bem, se aquela mãe de família soubesse responder algumas perguntas, como por exemplo, quem escreveu aquele bilhete? Ela faria a mesma interpretação? O resultado da interpretação dela seria diferente se ela soubesse que foi a filha que escreveu? Claro que sim. Então, pegue o texto bíblico e pergunte, quem escreveu? Vai investigar, vai atrás. Isso modifica o modo de você ler o texto. Outra coisa, outra pergunta, para você destruir o fundamentalismo. Faça a pergunta assim, por que esse texto foi escrito? Já fez essa pergunta? Por que o texto foi escrito? Vamos lá, se aquela mãe de família soubesse o porquê da filha ter escrito aquele texto, por exemplo, a filha, ao ser perguntada pela mãe, por que você escreveu, filha? A filha responde, mãe, eu escrevi porque eu estava brigada com o papai e queria me reconciliar com ele. Muda ou não muda a interpretação, gente? Muda.
Vamos lá, outra pergunta. Como esse texto foi escrito? Ele foi escrito em português? Ele foi escrito em grego? Ele foi escrito em hebraico? Ele foi escrito em aramaico? Que figuras de linguagem esse texto utilizou? Será que isso é uma gíria? Será que isso é uma expressão idiomática? Será que isso é uma afirmação ao pé da letra que o autor quer fazer? Como o texto foi escrito? Depois, uma outra pergunta. Quando ele foi escrito? Quando? Ele foi escrito semana passada? Ele foi escrito o século passado? Ele foi escrito em que momento da história? Porque cada momento da história tem um contexto específico. Então é muito importante você fazer a pergunta quando. Vá atrás para investigar tudo isso. Isso é fundamental. Outra pergunta. Qual era o objetivo desse texto? Se a mãe, por exemplo, perguntasse para a filha, filha, qual que é o objetivo? A filha ia responder, mãe, queria me reconciliar, queria ficar bem com o papai, por isso eu escrevi assim. Então, gente, é preciso, para quebrar o fundamentalismo, a leitura bíblica ao pé da letra, que você faça uma leitura ativa da Escritura, que você faça perguntas para o texto, que você se esforce para isso, claro, sempre com a graça do Espírito ao te ajudar. Mas é muito importante que você pare para estudar. Espero ter te ajudado a entender o que é leitura fundamentalista e eu quero te fazer um convite. Aqui embaixo na descrição desse vídeo eu estou colocando um link muito bacana de um curso totalmente gratuito que se chama Desafio 10 dias com a Bíblia para melhor compreender a sequência correta para se ler os textos bíblicos, beleza? Então, qual é a grande dica que eu quero te dar? Se inscreva, totalmente gratuito, e lá você vai aprender muito a destruir esse tipo de leitura fundamentalista que tanto gera violência, que tanto oprime as pessoas e que tanto leva pessoas ao erro. Que Deus te abençoe, estamos juntos, continue nos acompanhando nesse nosso canal. Valeu!